Olá, sejam bem-vindos ao canal Antes e Depois de Cristo. Seu canal de histórias bíblicas e outros assuntos relacionados. 75 anos se passaram desde a Nakba. O que é Nakba? Nakba, a catástrofe em árabe ocorreu na Palestina em 1948, em que mais de 750 mil palestinos foram deslocados à força de suas casas e empurrados para campos de refugiados no leste de Jerusalém, Cisjordânia, faixa de Gaza e países vizinhos. Mas a Nakba não terminou em 1948. A catástrofe continua a afetar mais de 12 milhões de palestinos que permanecem apátrida hoje. A Palestina histórica foi majoritariamente formada de muçulmanos palestinos, cristãos e um pequeno número de judeus que geralmente viviam juntos pacificamente. A perseguição de judeus em toda a Europa os levaram a acreditar que eles não estavam seguros lá, e os sionistas viam a Palestina como uma das principais localizações para uma pátria judaica. Mas era claro que havia palestinos na terra. Líderes sionistas e pessoas comuns estavam acostumados com a ideia de que a única maneira de fazer Estado judeu-palestino era fazendo com que os palestinos saíssem. O movimento sionista judeu começou a organizar imigrações e compra de terras na Palestina. Esse foi o primeiro passo para transformar a Palestina em pátria judaica. Então começou a Primeira Guerra Mundial. A Grã-Bretanha prometeu apoio a uma casa nacional judaica na Palestina. E assim foi assinada como uma carta política formal conhecida hoje como a Declaração Balfour. Ela também incluiu que nada seria feito para prejudicar os direitos religiosos de não-judeus existentes em comunidades na Palestina. Quando a Primeira Guerra Mundial terminou e o Império Otomano foi derrotado e a Grã-Bretanha ocupa a Palestina, a Grã-Bretanha forneceu o músculo sob o qual os judeus poderiam imigrar. Quer dizer, eles não poderiam imigrar se não fosse a presença britânica. Porque os estágios iniciais tinham sido até então simplesmente levar judeus para a Palestina e adquirir terras. Eles não poderiam ter feito isso sem os governos britânicos. O patrocínio da migração judaica na Palestina continuou por décadas, e o povo palestino organizou grandes manifestações contrárias a isso. Palestinos viram o apoio britânico ao sionismo como tendencioso e injusto. Assim, o povo da Palestina se revoltou em 1936 para lutar contra os britânicos e contra a ocupação sionista. Durante os 3 anos de revolta, milhares de pessoas palestinas foram mortas e centenas de cidadãos britânicos e cientistas judeus morreram também. A Grã-Bretanha desmantelou a Revolução Palestina, deixando-os com nenhuma liderança política ou militar. No entanto, os britânicos também começaram a limitar a migração judaica. Isso incomodou os judeus que haviam lutado com os britânicos durante a revolta e levou-os a criar as suas próprias forças. Ou seja, milícias sionistas. Essas milícias realizaram atentados à bomba contra os britânicos e também palestinos. Quando as coisas saíram do controle, os britânicos anunciaram em 1947 o fim do seu mandato sobre a Palestina. A decisão sobre a Palestina era, então, transferido para a ONU, que sugeriu dividir a Palestina em 2 estados, um árabe e outro estado judeu. Como os britânicos preparavam-se para partir, as milícias judaicas começaram a tomar conta, e como eles estavam fortemente armados, começaram a expulsão dos palestinos meses antes da saída oficial dos britânicos. Os sionistas tomaram as principais cidades e centenas de aldeias, forçando milhares de palestinos a migrarem para países vizinhos. Os britânicos terminaram o seu mandato em 14 de maio de 1948, deixando seus tanques e armas blindadas para o recém-criado Estado de Israel. A partir do momento em que os britânicos ocuparam a Palestina de 1917 até quando partiram em 1948, o número de judeus é multiplicado 10 vezes, segundo estimativas. Os judeus declararam a criação do Estado de Israel em 14 de maio de 1948. Os países árabes declararam guerra com o objetivo de libertar a Palestina. Embora a Palestina contasse com o apoio das nações árabes e superassem em número a população judaica, os israelenses também tinham estrangeiros, militares, apoio político e financeiro.
Foram altamente preparados, altamente dedicados e bem armados. Israel vence essa guerra que é chamada de Guerra da Independência, conquistando territórios além das linhas divisórias da ONU. As forças israelenses destroem aldeias e reduzem ainda mais a população palestina. Até abril de 1949, mais de 500 aldeias e 10 cidades foram capturadas pelos israelenses. Mais de 750 mil palestinos foram expulsos de suas casas e mais de 13 mil palestinos haviam sido mortos. Mesmo assim, a Nakba não terminou. Hoje, Israel ocupa todo o patrimônio histórico da Palestina. Os israelenses continuaram a construir assentamentos e ocupando territórios palestinos. A Cisjordânia vive sob a lei militar, que os sujeitam os palestinos a postos de controles, toques de recolher e prisões arbitrárias. Palestinos em Gaza vivem sob um bloqueio imposto por Israel. Palestinos hoje continuam a exigir o seu direito de voltar para suas casas. Para eles, o Nakba não vai acabar até que este direito seja concedido. E você? Sabia sobre o Nakba? Escreva nos comentários. E obrigado por assistir esse vídeo. Se for possível, deixe seu like e se inscrevam no canal, não custa nada, mas é muito importante para nós. Até o próximo vídeo.